Bom dia. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Você já se sentiu travado pelo medo de errar? Já carregou a culpa de um fracasso como se ele tivesse te definido para sempre? Talvez você esteja passando por um momento em que sente que não é mais capaz, que perdeu oportunidades, que falhou com Deus ou com você mesmo. A boa notícia é que essa não é a verdade sobre você. Neste vídeo, você vai descobrir que o fracasso não é o fim, mas o início de uma nova formação. Vamos juntos entender como Deus transforma quedas em crescimento, como Ele apaga o medo e restaura sua coragem. E no final, prepare o seu coração para uma oração poderosa de entrega, cura e ousadia. Uma oração que vai te ajudar a deixar para trás o peso da culpa e caminhar com fé, mesmo em meio às incertezas. Fique comigo até o final, porque Deus quer falar com você e renovar sua esperança hoje. Você já se sentiu paralisado por um erro do passado, como se aquele momento tivesse marcado sua identidade para sempre. Deus não olha para os seus fracassos como o fim da sua história. Ele os vê como parte essencial do seu processo de crescimento. Quando caímos, não somos descartados. Somos convidados a levantar mais fortes, mais conscientes e mais dependentes da graça. O fracasso não é uma sentença, é um convite à formação. Ele revela o que precisa ser trabalhado em nossos corações, purifica nossas intenções e nos aproxima ainda mais do propósito que Deus tem para nós. Não é na ausência de quedas que mostramos maturidade, mas na disposição de aprender com cada tropeço e seguir em frente. A vergonha tenta nos calar, tenta nos convencer de que não somos mais dignos do chamado. Mas Deus não nos mede pelos nossos deslizes. Ele olha para o coração quebrantado e vê potencial onde o mundo vê derrota. O oleiro não joga fora o vaso rachado. Ele o refaz com paciência e cuidado, lapidando cada detalhe até que esteja pronto para cumprir seu propósito. O fracasso é ferramenta nas mãos de um Deus que não desiste de nós. Ele nos molda com amor, mesmo nas fases mais difíceis, e transforma cada cicatriz em testemunho de superação. Como está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 16. Ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se. O que parecia fim, se torna recomeço, porque nas mãos de Deus nada é desperdiçado. O medo tem uma maneira sutil de se infiltrar na mente, criando dúvidas, paralisando decisões e nos afastando do propósito. Mas a verdade é que o medo não vem de Deus. Ele nunca foi a fonte desse sentimento que enfraquece a fé e alimenta a insegurança. Em vez disso, Deus nos presenteou com ferramentas espirituais que nos capacitam a enfrentar qualquer desafio com firmeza e coragem. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que, ao invés de viver dominado pela ansiedade, você pode se levantar com autoridade. O poder que vem do alto fortalece sua caminhada. O amor que vem de Deus lança fora toda a vergonha e insegurança. E a disciplina, ou domínio próprio, te ajuda a continuar mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Esses 3 presentes são recursos espirituais que sustentam a sua jornada. Eles não são emoções passageiras, mas fundamentos sólidos para construir uma vida com propósito. Quando o medo bater a porta, lembre-se de quem você é e do que Deus já depositou em você. Agora dê uma pequena pausa no vídeo e escreva a seguinte frase nos comentários: Eu recebo poder, amor e disciplina. Declare isso como um ato de fé e reafirme o que Deus já te entregou. Cada palavra escrita será um passo para vencer o medo e caminhar em confiança. Levantar-se depois de cair não é motivo de vergonha, é sinal de coragem e de fé. Todos nós erramos em algum momento da vida. Todos tropeçamos, falamos o que não devíamos, tomamos decisões erradas ou deixamos de agir quando era necessário. Mas isso não significa que Deus nos rejeita ou que nosso valor acabou. A Bíblia é clara quando diz, em Provérbios capítulo 24, versículo 16, que o justo pode cair 7 vezes, mas ainda assim se levanta. Isso quer dizer que Deus não espera a perfeição. Ele espera a perseverança. O justo não é aquele que nunca erra, mas aquele que escolhe não permanecer no chão. Um exemplo poderoso é a história de Pedro.
Ele negou Jesus 3 vezes na mesma noite, e ainda assim foi restaurado. Jesus não o condenou. Ao contrário, depois da ressurreição, Jesus chamou Pedro de volta, olhou em seus olhos e o lembrou de sua missão. A graça de Deus não apenas perdoou Pedro, como o reergueu e o fortaleceu para continuar. O fracasso não cancela o que Deus escreveu sobre você. A graça é maior do que qualquer erro. Levantar-se não te torna fraco, te torna justo. E cada vez que você decide se reerguer, você mostra ao mundo que Deus ainda está escrevendo sua história com amor, perdão e esperança. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de confiar em Deus mesmo quando o coração está tremendo. É seguir em frente mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer, porque temos a certeza de que Deus está ao nosso lado. Coragem de verdade não vem da força dos nossos braços, mas da presença de Deus que nos sustenta em cada passo. Em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus diz: Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem se apavore, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não foi só para Josué, ela vale para mim e para você também. E em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus reforça: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha mão direita fiel. Esses versículos nos mostram que não estamos sozinhos. Quando enfrentamos momentos difíceis, quando o medo tenta dominar a nossa mente, é a presença de Deus que nos dá firmeza. A coragem verdadeira nasce da confiança em quem está conosco. Deus não manda você lutar sozinho. Ele caminha ao seu lado, segura sua mão e te dá forças para continuar. Se o medo vier, olhe para ele. Sua presença é a âncora que mantém o seu coração firme em qualquer tempestade. Deus trabalha em todas as coisas, até mesmo nos nossos fracassos, para o nosso bem. Nada está fora do alcance do seu propósito, nem mesmo aquilo que doeu, que falhou ou que saiu diferente do que esperávamos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo os desvios, as portas fechadas, os erros cometidos e as decepções vividas podem ser usados por Deus para nos ensinar, fortalecer e nos conduzir a algo maior. Quando entregamos nossa história nas mãos dele, ele não desperdiça nenhuma parte. O que parecia perda pode se tornar preparação. O fracasso, quando entregue a Deus, se transforma em solo fértil onde a fé pode crescer. Ele usa os momentos difíceis para nos moldar, nos alinhar ao seu plano e nos lembrar de que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas nele. Se hoje você olha para trás e vê falhas, saiba que Deus vê oportunidades de transformação. Ele está escrevendo algo novo, mesmo nas páginas amassadas da sua história. Confie, porque até isso ele pode usar para o seu bem. Portanto, meu querido ou minha querida, se você se sente paralisado pelo medo de errar, se sente culpado de um fracasso, ou talvez você esteja passando por um momento em que sente que não é mais capaz, que perdeu oportunidades, que falhou com Deus ou com você mesmo, este é o momento de parar tudo e clamar ao Senhor. Ele está aqui, pronto para ouvir você, para te fortalecer e renovar suas esperanças. Junte-se a mim agora em oração, do fundo do seu coração, e experimente o poder transformador do encontro com Deus. Vamos orar juntos. Senhor, antes de tudo, muito obrigado por me permitir ver a luz do sol por mais um dia, pela dádiva da vida e por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Hoje eu me coloco diante de Ti, como estou, sem máscaras, sem defesas, sem tentar parecer forte. Eu me rendo. Entrego a Ti os medos que têm me paralisado, as cobranças que eu mesmo coloco sobre mim, o peso de querer acertar sempre e de ter medo de errar. Eu reconheço que não preciso ser perfeito para ser amado, não preciso ter todas as respostas para caminhar em direção ao Teu propósito. O que o Senhor espera de mim não é perfeição, é obediência. Então eu digo sim. Sim ao Teu tempo, sim ao Teu desejo, sim mesmo quando não entendo o caminho. Eu escolho confiar em Ti, passo por passo, mesmo quando o chão parece frágil. Apaga, Senhor,
as mentiras que dizem que eu não sou capaz, que já é tarde demais, que eu perdi minha chance. Reescreve minha história com a tua graça. Usa até os meus fracassos como testemunho do teu poder redentor. Que minha fé seja corajosa, mesmo tremendo. Que minha entrega seja sincera, mesmo com dúvidas. Que cada passo meu diga ao mundo que confio mais em ti do que no medo que me cerca. Hoje eu não busco controle, busco direção. Não quero aplausos, quero intimidade contigo. E sei que com o Senhor, até minha fraqueza pode revelar a tua força. Senhor, perdoe os nossos pecados e falhas. E se achegamos diante de ti, nessa oração com pedidos e agradecimentos, não fazemos em nosso nome, mas em nome do seu Filho amado e nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tenho certeza que essa mensagem e essa oração de hoje tocou seu coração e te abençoou, então, não saia sem antes se inscrever no canal. Ative as notificações para receber mais orações e palavras que fortalecem sua fé todos os dias. Deixe seu like para que esse conteúdo alcance ainda mais pessoas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Juntos, vamos espalhar esperança, encorajamento e a verdade de que Deus ainda escreve lindas histórias com vidas que se rendem a Ele. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.